Um meteoro misterioso caiu na Terra das Estrelas. Junto com o meteoro, vieram monstros do espaço sideral. E os monstros, foi nomeado de caçadores. Suas principais fontes de alimentos, são os humanos. Eles levaram apenas alguns anos, para se espalhar por toda a Terra. O meteoro trouxe muitos problemas, mas também fez com que os humanos evoluíssem. Um homem chamado Long Ming, é o rei estelar e o evoluído mais forte, que se tornou o líder do mundo, na batalha contra os caçadores. Long Ming liderou os 72 guardas estelares e construiu o último lar para o seu povo na luta contra os caçadores, o Palácio Estelar. Mas em uma batalha contra os caçadores, Long Ming, o rei estelar, foi derrotado. E o seu paradeiro após isso continua sendo um mistério. Então nós somos enviados para a cidade W, no hospital. O protagonista está de cama à beira da morte. Mas ele diz, todas as partes do meu corpo funcionam normalmente a não ser o meu cérebro. Vou passar o resto da minha vida na cama desse hospital? Pelos últimos 3 anos estive deitado aqui, sem nem poder chorar ou rir. Não consigo fazer nenhum barulho. Vemos que o nome do MC é Su Xianbai, tem 18 anos e é um paciente em estado crítico. Ele continua, minha única companhia, além da TV é minha mãe chorando. Vemos sua mãe chorando enquanto o doutor fala, a doença já afetou o seu sistema respiratório. Os sintomas dele estão evoluindo rápido demais, ele pode ter uma parada respiratória a qualquer momento. Então esteja pronta para o pior. Voltamos no MC dizendo, eu temo a morte. Mas o meu maior medo, é a chegada do ceifador. Então seus batimentos vai caindo, ele continua, mas não posso fazer nada. Ele fala após fechar seus olhos. Porém, vemos uma garota de muito respeito chamando ele de mestre e falando para ele acordar. Ela repete as mesmas palavras novamente, e com o semblante abalado ela fala que ele não pode morrer. Eita porra, o bagulho começou bom. Ele vai abrindo seus olhos, mas se assusta e se pergunta como está mexendo sua mão? Mas a garota tira ele dos seus pensamentos, e fica em cima dele falando, mestre, estou tão feliz, você finalmente acordou. Ele fica sem entender e pergunta quem é ela? Ele se assusta e sem entender começa a questionar como está falando, e o que está acontecendo. Mas a garota tira ele dos seus pensamentos falando que será sua guarda-costas a partir de hoje. Seu nome é Zalpinger, serva suprema. O MC manda ela esperar, e disse que ainda não sabe o que está acontecendo. Você está se vestindo de um jeito meio peculiar, e ainda está em cima de mim. E eu sou um jovem de 18 anos, então vou ter uma reação estranha. Após sua palavra ele se contorce de dor e grita. Zalpinger pergunta o que aconteceu. Ele não respondeu e fica se perguntando que dor absurda foi essa. Isso definitivamente não é um sonho. Mas eu devia estar morto. Por que estou aqui? Todos os meus sintomas sumiram. Zalpinger assustada, pergunta se o mestre está bem? Ele concorda e pergunta, a propósito por que você está me chamando de mestre? Não saberemos de nada porque não falaram e mudaram a cena. Então vemos o MC, questionando a Zal, eu sou o herdeiro do trono do Palácio Estelar? O escolhido por Long Ming? Ela confirma e diz que o Palácio Estelar é o último lar dos humanos. E o Rei Estelar é o líder dos humanos que restaram. Então o mestre tem a responsabilidade de salvar toda a humanidade assim como Long Ming. Xianbai fica incrédulo e fala, pelo que você disse, esse Long Ming me reencarnou nesse mundo? Mas não acredito nisso. Zalpinger morde seu dedo e diz, se não acredita na minha palavra, vou dar um jeito de te provar. O cheiro de sangue atrairá os caçadores ao nosso redor. E você entenderá quando ver com os seus próprios olhos. Após escutar ele fica sem entender. Ao redor da selva ouvimos grunhidos e em seguida vemos umas pernas. O Xianbai exclama ao ver vários zumbis. Mas lá eles são chamados de caçadores de nível humano. Xianbai pergunta, então esses são os tais caçadores? Ela confirma dizendo, eles evoluíram a partir dos humanos e se alimentam deles para sobreviver. O mundo inteiro está assim, menos o Palácio das Estrelas, onde é o seu habitat, Messi. Então os responsáveis por nosso mundo ter ficado assim tão patético são os caçadores.
Ele olha para ela e fala, Zalpinger, né? Parece que não mentiu para mim. Então vá embora logo. Vou te arranjar um tempo. Fiquei deitado pelos 3 últimos anos, tá na hora de me mexer um pouco. Azal chama sua atenção e pergunta se ele não tem medo. Ele diz, o que mais temo é ver você morrendo bem na minha frente. Ela fica sem palavras, e diz que entendeu. Ela começa a voar enquanto pensa, Long Ming. Você escolheu uma ótima pessoa. Após ver ela voando ele fica de boca aberta, mas os zumbis chamam sua atenção. Xianbai olha para os zumbis e pensa, eles parecem zumbis, sua velocidade não é muito alta. E se eu fugir com toda a minha velocidade, provavelmente não vão conseguir me alcançar? Só que quebrando a sua esperança, os zumbis saltam para cima dele, prepara uma mãozada e vemos sangue. Porém, o Prota é enviado para dentro de sua consciência, e alguém começa a dizer, seu imbecil. Não se assuste. Me mostre a sua coragem. Xianbai sem entender pergunta, de quem é essa voz? Onde eu estou? O espírito do Long Ming aparece dizendo, estamos dentro do seu corpo. O seu corpo contém outra alma. Lá fora, Alpinger continua voando enquanto pensa, Long Ming, se sua consciência ainda estiver aí. Então por favor me mostre, sua habilidade única, a escuridão eterna. Aí vemos uma montanha de zumbis em cima do Xianbai. Mas uma luz roxa começa a sair da montanha dos zumbis. O zumbi fica sem entender, mas em seguida começa a desintegrar, e todos são arremessados pelo poder do Xianbai. Após arremessar todos os zumbis, o poder vai diminuindo até o Xianbai voltar a si. Ao sentir o poder exalando pelo seu corpo, Xianbai fala, então essa é a sensação de renascer? Porém, dos zumbis começa a sair umas energia negra que viram orbes escuras e se reúnem no Prota. Ele fica olhando sem entender, mas as orbes começam a ir em direção dele e ele tenta se proteger, mesmo assim as orbes entram no seu corpo. Em seguida ele pensa, que sensação é essa? É tão quente, todo o poder está se reunindo no meu corpo. Zalpinger desce e corre se aproximando do MC enquanto diz, não fique surpreso mestre. Essa é a habilidade do mestre, a escuridão eterna. Além de absorver energia, ela também pode roubar as habilidades dos outros. Após escutar ele pensa, roubar poder e habilidades? Isso parece tão errado. É como se fosse algo de outro mundo. Aí é osso humano, o Prota deve estar fingindo de burro na moral, ele claramente está em outro mundo e ainda fica nessa. Então talvez seja por causa dessa habilidade, que a minha doença tenha sido curada. De repente Zalpinger se ajoelha na sua frente, ele fica sem entender e pergunta o que ela está fazendo? Ela responde, o Palácio Estelar precisa de você. Então por favor, retorne ao Palácio Estelar, e retome o seu trono. O MC começa a dizer, o trono do Palácio Estelar? Eu, não estou interessado. No Palácio Estelar, no céu vemos vários dragões voando, enquanto na ponte vemos o Su Xianbai e a Zalpinger conversando. Azal, mestre, você não está interessado mesmo no trono? Então por que está com tanta pressa para chegar no Palácio Estelar? Ué? Qual foi do bagulho? Ele disse que não estava interessado, mas mesmo assim foi. Entendi, foi nada. Ele fala que já está andando há tempo e está procurando algo para comer. Eles chegam e ele volta a dizer, então esse é o refúgio de todos os sobreviventes. A muralha é bem alta, mas não tem nenhum portão. Vamos ter que escalar? Zalpinger fala para ele não se preocupar porque isso é apenas uma medida de segurança, apenas os moradores do Palácio Estelar podem abrir o portão. E essa muralha tem 700 metros de altura e 20 metros de espessura, ela pode detectar os níveis do caçadores também. O sistema do palácio notifica, residente avançado do Palácio Estelar, Zalpinger. Seja bem-vinda! Então a Zalpinger chama ele para entrar. Ele arregala seus olhos ao ver como é grande o palácio. Azal volta a falar, mesmo que não tenha nada fora, aqui dentro do Palácio Estelar, as pessoas ainda podem ter seus próprios negócios e viverem pacificamente. E isso tudo é graças aos guardas estelares. O MC, guardas estelares? Azal, sim,
são os protetores do Palácio Estelar. O palácio fica no meio de um grande abismo. Os guardas vigiam as 12 entradas do palácio. Todos os guerreiros de elite escolhidos a dedo. E são divididos em 5 níveis diferentes de acordo com a força deles. S, A, B, C e D. Após terminar de falar, eles chegam do outro lado da barreira e entram no Palácio Estelar. Mas alguém chama Azal e fala que ela continua saindo do palácio sem permissão. Então vemos que é um cara de dread que se chama Zantaimen e ele é um guardião de nível C. Ele continua dizendo: "Você acha que eu estou brincando?" Ela fala: "Não me leve a mal, eu estava apenas procurando por pistas sobre Long Ming." As pessoas ao redor começam a falar que ela ainda está nessa de procurar o Long Ming. O Zan fala que o Long Ming morreu há 3 anos atrás, e ainda você está procurando pelo corpo dele? Após dizer isso, ele fica rindo da cara dela. Mas Azal fica tremendo de raiva. O Zan continua debochando: "A senhorita fugiu de novo, procurando por Long Ming. Só que os guardas já lhe disseram que ele morreu na guerra." De repente o Xianbai protege Azal Pinger, falando: "Ei, seu guardinha. Você tem uma gangue inteira, e ainda está incomodando essa garota? Você não tem vergonha na cara?" Zan fala: "Guardinha? Do que você me chamou?" As mulheres começam a cochichar dizendo que o garoto provocou um guardião, então ele deve estar procurando a morte, porque Zan é um guardião de nível C, e é o mais ambicioso. O Zan fica puto e parte pra cima dizendo que o Palácio Estelar não gosta de forasteiros. Aí ele dá um soco, mas o Xianbai pula se esquivando e recuar, enquanto o Zan fica com mais raiva. Xianbai após esquivar fica pensando: "Meu corpo realmente ficou leve. Então é esse o poder que eu absorvi." E como sempre os figurantes patéticos avançam perguntando como Xianbai ousou atacar um guardião. Mas eles sentem uma pressão e começam a ser pressionados no chão pelo poder da Zhao. Porém, vemos que o Zan conseguiu ficar de pé. A Zhao fala que ninguém irá tocar no Xianbai enquanto ela estiver lá. Só que o Zan começa a dizer: "A habilidade, campo gravitacional, pode aumentar a gravidade ao seu redor. Mas é uma pena que só aumente em 10 vezes." Ele salta dizendo que é uma pena, porque não dá nem para sentir. Ele aparece em cima do Xianbai, preparando outro soco. Ele dá o soco, mas o Xianbai segura. O Zan fica sem entender, mas vemos uma energia no seu braço. Ele arregala o olho e fica assustado, se perguntando por que está perdendo suas forças. Vemos o MC rindo e falando: "Por essa você não esperava, né?" Aí ele começa a aumentar o seu poder. O Zan fica mais assustado e manda o Bai parar. A Zhao e os figurantes ficam assustados. Na luta vemos um clarão e muita energia vermelha. Muda para algum lugar do Palácio Estelar. Alguém chama pelo Conde Drácula, e fala que parece que ele também sentiu isso. Essa é uma guardiã estelar de nível A, e seu nome é Wiwi. O Conde balança sua taça e fala: "Sim. Esse é o poder do Long Ming. Esse é o Drácula, um guardião estelar de nível S." De volta na luta, o Zan está caído e assustado. Ele começa dizendo: "Como pode esse poder? É a escuridão eterna." Vemos ele só o pó da rabiola falando: "Essa não é a habilidade de Long Ming. Então quem é você?" Xianbai exalando o poder fala: "Eu sou o seu pai." Após isso, ele chama pela Zhao e pergunta se agora pode ir comer. Ela concorda e eles começam a caminhar, enquanto Bai volta a falar que realmente está com muita fome. A Zhao: "Está tudo bem, você pode comer o quanto quiser." Mais 2 pessoas aparecem caminhando em direção a eles. A Zhao para e diz: "Kim?" Vemos uma espadachim gasosa, e ela fala: "Então o Zantaimen está lhe incomodando de novo? Irei matá-lo para você." Essa é a guarda-costa do Xianbai, a melhor espadachim, nome Zonze Kim. Outra garota aparece dizendo: "Ao invés de matar as pessoas, você não consegue fazer outra coisa pela Pinger?" Essa é outra guarda do Xianbai, uma cientista, com o nome Li Xin. Ao ver as garotas, o Xianbai pensa: "Tem uma espadachim também? A Zhao Pinger é amiga delas?" A Zhao fala: "Não se preocupem." Ela se agarra no braço do Xianbai e continua dizendo: "O mestre acabou de dar uma lição nele."
O Xianbai fica corado e diz para ela não fazer isso, porque da última vez doeu muito. A Qin pergunta se ela chamou ele de mestre. Ali, então ele é. Zhao corta a fala dela e diz, sim. Su Xianbai tem a habilidade da escuridão eterna. E ele é o herdeiro do trono, o escolhido do Long Ming. E também uma pessoa que precisamos proteger. Ele é o nosso novo mestre. Na casa do Long Ming, o prota tá se acabando de comer, que até parece que ficou anos sem uma boa refeição. E as garotas ficam só olhando, mas totalmente desconfortáveis, menos a Zhao Pinjir. Vemos ela toda reluzente enquanto assiste o Xianbai comer. Ele bota seu prato na mesa e diz que já está de bucho cheio, e dá um arroto na frente delas. Li Xin olha para ele e pensa, esse cara parece não ter comido em anos, como o Long Min pode escolher alguém assim? Então a Zhao pergunta se a comida que ela fez estava boa. Ele diz, sim, estava uma delícia. Mas cortando sua fala, a Qin fica de pé e chama sua atenção dizendo, mesmo que eu não entenda porque Long Min lhe ensinaria a habilidade escuridão eterna. Então se desapontar Long Min, nunca irei te perdoar. Li Xin entra na conversa, a Qin está certa. E não é tão fácil ser o nosso mestre. Você tem que cumprir o último desejo de Long Ming, que é se tornar o rei do Palácio Estelar e matar todos os caçadores. Após escutar ele pensa, essa história de novo? E a Zhao fica soando frio. Naquela mesma noite, vemos ele fazendo flexão e chegando à marca de 100 flexões. Após terminar ele bebe uma água e fala, o rei das estrelas, o rei do Palácio Estelar. Por que todo mundo quer que eu seja o rei? O que isso tem a ver comigo? Porém vemos alguém de cabelo branco falando, claro que tem a ver com você. Ele olha para trás e se assusta ao ver que era o rei das estrelas, Long Ming. Long diz, então você não é tão idiota assim. Xianbai aponta seu dedo para ele dizendo, você não está morto? Long, sim, meu corpo está morto, mas minha alma vive. Ué? Só restou a alma, então você... Long corta ele dizendo, minha alma está bem fraca, e ninguém além de você pode me ver. Xianbai vai se aproximando enquanto diz, você fez de tudo para me trazer para esse mundo. E também colocou sua própria alma no meu corpo. Então você quer roubar o meu corpo? Depois de falar isso, ele começa a trocar olhares. Eita! Achei meio suspeito, mas vamos continuar. Quebrando o clima, o Long disse que não tem interesse em coisas assim. Eu te trouxe para o Palácio Estelar, para fazermos um acordo. Um acordo? Xianbai pergunta. O Long volta a dizer, eu te dei o poder mais forte desse mundo, permitir que tivesse riquezas sem fim, e os direitos supremos. Mas apenas se você herdar o trono do Palácio Estelar. E também, descobrir quem me matou há 3 anos atrás. Xianbai fica sério e diz que não tem nenhuma chance dele fazer isso. Long fica de boa e fala, você não pode recusar. O Xianbai anda em direção de umas frutas enquanto diz, eu sabia, você que me trouxe para esse mundo, e claramente você teria um jeito de me fazer te obedecer. Então o que você fez? Ele descasca uma banana e começa a comer. Long se senta dizendo, olha só, você é mais esperto do que eu pensei. Então deixa eu te falar, eu coloquei uma maldição no seu corpo, e se fizer o que eu te disse, a maldição irá se desfazer. Xianbai, uma maldição? O Long, sim, a maldição é que toda vez que tiver uma ereção, você irá sentir muita dor. Então se recusar, você será apenas um homem inútil. Que isso, irmão, o prota tem sorte e azar ao mesmo tempo, ele tem várias guardas gasosa, porém está amaldiçoado kkkkkk. Após 10 minutos de sofrimento, o Xianbai fala, não acredito que o Rei das Estrelas iria usar métodos tão sujos para ameaçar alguém como eu. Long retruca, isso é só para ter certeza que você vai me obedecer. Xianbai um pouco indignado pergunta, mas por que eu? Eu sou um cara comum, você deveria ter escolhido alguém melhor para se vingar. Ou será que tem algum motivo para você ter me escolhido? O Long começa a pensar, ele está certo. Por causa da doença dele, ele era como uma folha de papel. Mas ele realmente foi a melhor escolha.
O Xianbai se senta na cadeira e chama a atenção do Long dizendo, fico realmente grato por ter me dado uma outra chance de viver, mas eu sou uma pessoa, e não uma ferramenta para o seu plano de vingança. Long acha suas palavras interessantes e fala que subestimou ele. Fora do seu quarto no telhado, vemos a silhueta de uma garota, então as luzes se apagam. Então vemos que era Kim, ela pensa, depois de falar sozinho a noite toda. Ele finalmente parou? Mas volta para ele deitado e se questiona, a maldição ainda está ativa, então eu vou acordar com dor todo dia? Um tempo se passa, alguém abre a porta do quarto do Xianbai, e começa a andar em direção dele. Mostra as roupas da garota, e pelas vestimentas parece uma gótica. Ela aproxima uma arma no rosto dele, ele se acorda sem entender nada, mas toma um susto ao ver uma loli gótica, com uma minigun, bem na sua cara. Ele fica cagado de medo e pergunta quem é a garota. Só que a loli ignora sua pergunta e retruca com outra pergunta, ei! Você é o herdeiro da escuridão eterna? Ele manda ela se acalmar e diz que isso não é brincadeira, e porque ela está com uma arma de verdade. Mas ela fala para ele calar a boca porque ela não será enganada igual a Zalpinger, e fala que ele deve ter usado algum truque sujo para roubar as habilidades do Long Ming. Então essa é a irmã do Long Ming, mas não é de sangue, e ela é chamada de Diabinha, só que seu nome é Wang Xiu. Ele fica sem entender o porquê ela citou o nome do Long e da Zhao e pergunta se por acaso ela é uma das suas guardas. Porém, ela dá vários tiros do lado dele deixando sua almofada furada. Então ele fica puto e pergunta se ela está querendo lhe matar. Ela ignora e manda ele dizer tudo o que ele sabe sobre o Long Ming, porque caso contrário o caixão dele vai ser ali mesmo. Não a mostra a nós, mas após o prota falar o que houve com o Long, ela começa a chorar perguntando se realmente o Long não morreu e está no seu corpo. Ele manda ela falar baixo se os inimigos dele souberem, quem vai morrer vai ser ele. Aí ela pula para cima dele chamando ele de Long, mas ele segura seu rosto e fala para ela não entender errado porque ele é o Su Xianbai e não o Long Ming, se realmente quiser me agradar. Me leve àquele lugar amanhã à noite. No outro dia de noite vemos a loli de guarda-costas em um bordel dizendo para as pessoas vazarem de lá se não quiserem morrer. Saindo do Manhua, caso vocês estejam se perguntando como eu sei que é um bordel, é porque eu já tinha lido esse capítulo. Lá dentro várias mulheres estão tentando seduzir o Bai, mas ele está parado pensando, se eu ficar com uma ereção, vou sentir dor. Então se eu quiser escapar do controle do Long Ming, vou precisar me acostumar com essa maldição, por isso preciso ter paciência. Mas uma mulher começa a tocar ele e chama sua atenção, ele fica pensando que tem que conseguir se reprimir. Aí a garota fala no seu ouvido pedindo para ele dizer alguma coisa. Ele diz que não aguenta mais e vemos ele gritando de dor. Depois da dor ele sai destruído, e a loli olha dizendo, você parece até que morreu. Ele manda ela não entender errado, mas ele está lutando contra o destino. Enquanto fica amaldiçoando Long Ming em sua mente. Eles começam a andar, e a loli fala que irão aparecer novos guardiões das estrelas. Aí pergunta se ele não vai se preparar. Ele fala, se preparar para o quê? Eu não vou proteger os portões. Mas ela fala que para receber o trono, ser um guardião é um dos requisitos. E pergunta se ele mudou de ideia. Ele fica desconfortável e diz que bebeu água demais e precisa mijar. Em um beco o Bai faz suas necessidades, mas uma bichinho bola com uma boca cai na sua frente. Ele pega e fica analisando e se pergunta o que é isso? Porém uma bola gigante cai atrás dele, ele vira e fica sem entender ao ver um monstro bola na sua frente. Esse é um caçador de nível demônio, nome Devorador. A loli fica esperando ele enquanto se pergunta por que Long Ming escolheu um cara como esse. Porém ela escuta algo e se questiona o que o Bai está fazendo? Mas ela se assusta ao ver um caçador atrás do Bai. Ela pensa como tem um caçador de nível demônio, e o que isso está fazendo na cidade?
Os mini-devorador pulam para cima dele. Ele fica pensando que ainda não é rápido o suficiente, mas uns tiros matam os mini-devorador. Sabemos que foi a Loli e ela pergunta se o Bai tá assustado. Aí ela manda a pessoa de cima do prédio não ficar se escondendo. Porque para conseguir trazer esses caçadores de nível demônio para a cidade, a única que consegue fazer isso é você, tia. O Bai aponta o dedo para a mulher e pergunta se ela é a esposa do Mong Min. A Loli responde, ela é a dama abençoada do Palácio Estelar, a noiva dele, e ela ia se casar com o Rei Estelar quando fizesse 20 anos. Em pensar que ela seria minha tia, mas acho que agora ela tem que se casar com você. Após escutar, ele fica pensando que também nem quer se casar. Então a garota salta do prédio e cai em cima do devorador falando que devem estar de brincadeira com ela. E pergunto por que ela se casaria com um cara como ele. Ao ver a garota, o Baikor e seu batimento acelera, a garota continua dizendo que é só matar ele, então não irá precisar se casar. Seu nome é Mu Yuan Yuan. Então vemos o prota se lembrando de sua amada do colégio que lhe rejeitou. Meu Deus, os caras não têm uma ideia mais além, eles fizeram uma garota igual a outra garota que o prota gostava. Porém de repente ele chama a Yuen de deusa. Sem entender, a Wang se pergunta o que está acontecendo com ele, ou ele ficou maluco do nada. O Bai fora de si diz, você veio para esse mundo, por minha causa? Mas ela lhe dá um tapa e manda ele calar a boca, ele sai rodando e bate na parede. A Wang fica puta e começa a brigar com a Yuen perguntando como ela teve a coragem de atacar o Bai na sua frente. E pergunta se ela acha que não irá revidar. Yuen fala que já disse que irá matar ele para não precisar se casar. E por que ela se casaria com um homem que vai para um lugar como aquele? A Wang diz que não liga, mas ele foi escolhido pelo Long Ming e se matar ele é como se estivesse matando o próprio Long Ming. Porém o devorador abre sua boca, a Loli fica assustada, sua arma é destruída e pelo que parece ela foi engolida pelo devorador. Yuen manda ela ficar dentro do devorador e espera ela acabar com o Bai. A fumaça vai se dissipando enquanto ela pensa, ele foi acertado pelo meu ataque, se ele não já estiver morto, deve estar quase lá, então vou acabar logo com isso. Porém aproveitando a fumaça o Bai tenta pegar ela, só que ela se esquiva a tempo e fica se perguntando como ele está conseguindo revidar. Da fumaça o Bai fala que por pouco não pegou ela. Yuen pensa que ele usou a habilidade Escuridão Eterna para absorver o impacto, mas ele só está nesse mundo por 2 dias, mas já está conseguindo dominar esse poder. O Bai usa seu poder e fala, seu ataque me acordou, aí diz que ficou 3 anos de cama mas nenhuma deusa veio lhe ajudar. Mas vocês são parecidas. Mano, aqui eu fiquei confuso, mas ele tá falando da outra garota que rejeitou ele. Ela fala, então tem alguém que você já gosta? Isso é mais um motivo para eu não me casar com você. Você deve morrer hoje. Ele responde, não entenda errado, isso foi há muito tempo atrás. Eu já desisti dela, e também acabei de perceber que eu não sou o único herdeiro do trono. E ainda assim você veio até mim, e está com ciúmes por eu ter ido ao bordel. Você na verdade se apaixonou por mim? Ela fica com raiva e pergunta se ele está brincando com sua cara, e o porquê ela irá se apaixonar por ele? Ela usa seu poder, o Bai fica assustado e do chão sai vários mini-devorador que acertam a sua cara, mas os devorador bate nas paredes e volta para atacar o Bai novamente, ele vê eles vindo mas acontece uma explosão. A Yuen fala que isso é o suficiente porque os devoradores não irão deixar nenhum pedaço do Bai. Ela anda dizendo, não ia te matar mas culpe a si mesmo por ter vindo para cá. Só que vemos os devoradores só o pó da rabiola e o Bai falando, culpar a mim mesmo? Ela fica olhando assustada ao ver que os devoradores foram absorvidos por ele. Chamando sua atenção o Bai anda em direção a ela enquanto fala, na verdade eu não quero ser o rei das estrelas, mas porque tenho a habilidade do Long Ming, agora todo mundo quer me forçar a isso. Mas ninguém liga para o que eu sinto. Eu já morri uma vez,
mas nessa vida eu vou viver como eu bem quiser. A Yuen fica achando ele maluco, mas ela se assusta e olha para trás. Vemos a Wang chamando por ela e pergunta se a Yuen sabe por que ela usa uma metralhadora como arma. Ela abre mais a boca do devorador e continua: é porque minha habilidade é forte demais, e se eu não controlá-la direito, alguém pode acabar morrendo. Yuen fica pensando que a mandíbula de um devorador pesa mais de 2.000 quilos. A Wang diz: sua habilidade é de nível R, as células fortalecidas, que muda a constituição das células, fazendo ela ter força sobre-humana. Ela pula da boca do devorador e avança aparecendo bem próximo da Yuen, dizendo que seu soco pode matar a Yuen. Porém a Yuen pula se esquivando do ataque da Wang, que destrói o chão. A Yuen faz parkour pelas paredes para fugir e fica pensando: essa garota já é difícil de lidar, com essa habilidade surpreendente. Não posso lutar contra eles no corpo a corpo. Então vou usar aquilo. Essa luta já está acabada. Ela usa um poder Olhos da Lua Azul. Então o Bai e a Wang ficam com o olho todo branco. Vemos a Yuen de frente para um dragão e dizendo que essa habilidade de nível SSR, e é uma habilidade que pode controlar os caçadores com mentalidade fraca. E também pode consumir o poder da Lua Azul para fazer coisas ainda mais fortes, até mesmo humanos podem ser controlados. Porém vemos nossa espadachim sacando sua espada e manda um corte na Yuen, fazendo Bai e a Loli sair do controle. A Yuen cospe sangue enquanto a Qin fala: está querendo matar o Su Xianbai? Mas só por cima do meu cadáver. Após o corte a Mu Yuan começa a cair, mas o Bai pula e consegue pegar ela no ar. Vemos ela sangrando muito enquanto ele manda ela aguentar firme, e dizendo que ela não pode morrer. Mas ela vai perdendo a consciência enquanto ele continua chamando por ela. Ela se acorda assustada, se perguntando aonde está, e se não foi cortada pela Qin, porque viu que o ataque da Qin fosse como um demon, e isso lhe assustou. Ela anda pela casa enquanto ainda se reclama de dor. Então avista o Bai e vemos ele falando: eu tô em dúvida, como você apareceu em um lugar daquele? Você estava me observando o tempo todo. A Qin de cima da casa responde dizendo que como ela é a guarda-costas, seu dever é garantir a segurança dele porque tem muita pessoa do Palácio Estelar querendo sua morte. Também tem o assassino que matou o Long, então ele nunca estará seguro. Porque ainda tem os outros herdeiros do trono. O mais influente é o Conde Drácula, e a irmã do Long Ming, a arcanja, Long Yan. E eles estão lhe observando. Se você continuar tão gentil como foi hoje, mas viram tentar te matar. Aí ele diz para ela que não é fácil para ele fazer isso, porque não consegue ver alguém morrendo. Enquanto vemos a Yue escutando, ela pensa: se não fosse pelo espadachim eu teria lhe matado, mesmo assim ele me salvou. O que ele tá querendo? Aí o Bai fala mesmo que não tem interesse no trono, não posso deixar minha esposa morrer. Por isso ela tem que ficar viva. Yuen abre a porta, ele fica assustado e corado pergunta se ela acordou. Mas ela grita perguntando quem ele disse que era sua esposa? E se ele acha só por ter salvado ela, acha que ela vai se submeter a ele. Aí fala as mesmas palavras que não vai se casar com ele e manda ele não fica imaginando esse destino. Ele diz ela foi muito direta, que doeu até na sua alma. Mas a Qin chama a atenção da Yuen dizendo para ela não tentar matar o Bai novamente, senão caso ao contrário, da próxima vez irá usar o fio da espada. Ela fica em choque após saber que foi derrotada pela parte sem fio da espada. Bai desce e pensa que a Yuen ficou assustada ao se lembra do ataque que levou. Mas a Yuen ainda está pensando em um jeito de matá-lo. Aí ela pula e chama pelo pássaro negro, ele vai vindo e com sua sombra cobre a casa. O Bai se assusta e questiona se isso é outro caçador que ela tem. Enquanto a Qin fica tranquila após ver o pássaro. Yuen gira no ar e cai em cima do pássaro, e o pássaro fala para eles não desrespeitar a Yuen. A Qin fala: então você entende fala humana, e é um caçador de nível demônio. Mas lhe matar será divertido. O pássaro começa a ficar com medo, só que a Yuen pergunta se o Bai está querendo se casar com ela, então outras pessoas não podem interferir.
Ele fica pensando que ele é astuto e tá querendo que a Kim não interfira. Aí diz que irá falar com ela, e pede para Kim não interferir. Porém a Kim recusa, mas ele fala para ela ficar de boa, porque se a Yuen quisesse fazer algo, ela nem teria saído da casa. Kim olha para ele, guarda sua espada e fala que se ele for morto não é para culpar ela. Mas ele continua dizendo para ela ficar de boa e não se preocupar. Então fica só os dois e o Bai pergunta se a Yue fez tudo isso só para não demonstrar que está com medo da Kim. E como pediu agora está só os dois, então o que ela quer? Ela diz que ele não é tão fraco como ela imaginava, mas ele só tá assim por causa do poder da escuridão eterna. Mas para ele deixar de ser um Zé Ninguém, ele tem que participar da competição de Guardiões das Estrelas. E se ele se tornar um guardião, ela irá aceitar sua identidade. Para quem não entendeu, basicamente ela disse que não irá mais tentar matar ele. Bai fala que a Wang já falou sobre isso, mas ele ainda não sabe como é essa competição. Ela responde, nas lutas contra os caçadores, guardiões irão morrer. Então na competição, haverá 2 rodadas, para escolher pessoas adequadas, para tomar o lugar dos guardiões que foram de F. Mas sempre existem 72 guardiões que servem e dão tudo de si para proteger os humanos. Após escutar a história, o Bai ignora e pergunta se ele conseguir derrotar ela, então eles vão se casar? Ela manda ele nem pensar nisso, porque se tornar um guardião é o básico pro herdeiro do trono. E o casamento só acontece com o Rei das Estrelas. O guardião mais forte de Rank S é o herói que cuida do Palácio Estelar. Aí ela fica toda corada e diz que o Long foi esse tipo de homem, então o Bai não tem nem como se comparar a ele. Mas o Bai fica doidão e começa a gritar para ela não falar essas coisas, e pensa que o Long só tinha um cabelo branco e nem era tão bonito assim, aí se pergunta se ele é tão feio assim kkkk. Juei chama a atenção dele dizendo que esqueceu de falar que se as pessoas falharem na primeira rodada, eles não poderão participar outra vez. E no caso dele falhar, isso significa que ele perderá sua chance de chegar ao trono. Aí provoca ele perguntando se ele ainda vai participar. Mas ele abre um sorriso dizendo que é óbvio que irá participar. Um mês se passa, vemos muitas pessoas na rua e um ruivo com uns bagulho nos braços fala, esse clima é tão forte, então essa é a arena sagrada para os guardiões estelares. Ele fica impressionado ao ver tanta pessoa e diz que todos parecem fortes, seu sangue infernal está prestes a ferver, porque ele tem uma grande missão pela frente, seu nome é Mafugi. Ele entra e pensa que essa arena é digno para ele mostrar sua força. Mas alguém é jogado na sua frente, ele fica sem entender. E um cara de cabelo branco chama o figurante de lixo e diz para ele não lhe tocar com essas mãos sujas. O figurante grita merda porque você me empurrou? Ele usa o poder e avança dizendo que vai dar uma lição no nerd. Mas o nerd usa um poder de gelo que congela o figurante todo. As pessoas falam que foi um golpe cruel. O garoto só tinha encostado nele. Quem é esse cara? O loirinho fala, eu me lembro, essa habilidade elemental de gelo de nível SSR, juntamente com essa crueldade é normal. Se não me engano, ele deve ser o guardião de nível 6, e filho da família Long. Ele também é sobrinho do Long Ming. Seu nome é Long Yang, o devorador de almas. Após escutar que ele é da família Long, as garotas começam a puxar o saco dele. Porém, o ruivo pega no ombro do nerd e fala, parece que você é forte. Aí do bracelete dele começa a sair muito fogo e diz, também tenho habilidade elementais de nível SSR. E aí vamos lutar? O nerd com raiva manda o ruivo tirar sua mão dele. Porém uma mulher fala, ei malditos, todos vocês estão aí cheios de energia. Mas esperem até a seleção começar, e terão bastante tempo para lutar o quanto quiserem. E como sabemos essa é a Wu-Qian, ela vai ser a juíza da seleção. O ruivo se desculpa e fala que só estava cumprimentando o nerd. Já o nerd está pensando se a pessoa que herdou a escuridão eterna irá aparecer. As pessoas ficam agradecendo por a Wu-Qian, por ter parado o ruivo e o nerd, porque caso ao contrário eles não ficariam vivos. A noite chega, Wu-Qian fala que o tempo acabou, então irão começar.
Porém, alguém lá do fundo manda ela esperar, porque tem mais um participante chamado Sushianbai, mas ele ainda não chegou. Ao ver o que a Yuen falou, o nerd pensa, então ela veio também pelo Sushianbai? Será por causa do noivado? A Wu-Qian pergunta se ela está falando sobre o garoto que obteve a escuridão eterna. E diz que escutou que ele derrotou o guardião Zan, de rank C. Então será mais interessante ver ele na seleção. Irá esperar por mais 5 minutos. 5 minutos se passa e nada do Bai aparecer. As pessoas começam a falar, parece que aquele moleque ficou com medo de vir. Com certeza ele conseguiu a habilidade do Long Ming por sorte. E a seleção para novos guardiões é um lugar para pessoas habilidosas. Já que ele não veio, ele tá admitindo que não tem nada de especial. Então vamos começar. Pensei que tinha sido os figurantes, mas quem falou isso foi a Wu-Qian. A Yuen fica triste e se pergunta se realmente o Bai não vai vir, e só mentiu para ela. Porém alguém chega, ela olha para trás e abre um sorrisinho pensando que ele realmente cumpriu. Então vemos o Bai e suas guardas-costas. Aí ele fala, tem bastante gente aqui, e esses caras não parecem muito amigáveis. Aí os figurantes ficam se mordendo de raiva, menos o ruivo. Ele tá pensando como o Bai aguenta ficar com essa roupa. E um figurante fala se o Bai está tentando formar um time ilegal, porque trouxe as guardas-costas do Long Ming. Então ele responde dizendo, os únicos que irão participar é ele e as Alpinger, e mesmo sem elas, ele sozinho é o suficiente para acabar com todos. O Wu-Qian pula na frente deles dizendo para brigarem quando tiverem na competição. Então dá início à seleção dos Guardiões Estelares. Enquanto acerta seu leque na parede abrindo um portal. Ela volta a falar, a seleção será dividida em 2 rodadas, e as regras da primeira rodada são simples. E esse portal vai enviar vocês para áreas aleatórias fora da cidade do Palácio Estelar. Então o que precisam fazer é ficar dentro dessas áreas delimitadas durante 5 dias. E somente os sobreviventes poderão se classificar para a segunda rodada. Uma garota reclama achando impossível sobreviver por 5 dias. E o cara de vermelho fica reclamando por causa do teleporte aleatório, porque se ele for levado para um covil de caçadores ele irá morrer lá mesmo. Após escutar as reclamações, a Wu-Qian fala, é dever dos guardiões proteger a corte até a morte, e se eles estiverem com medo, é só desistirem antes de começar. Porque assim eles vão ter a chance de tentar no próximo ano. Então vários figurantes começam a desistir e vão indo embora. O Wu-Qian pergunta quem vai ser o primeiro a entrar no portal. Então o Bai se oferece a ser o primeiro. O nerd olha para ele e a Yuen também. Ela fica se perguntando no que ele está aprontando. Bai pensa que vai ter outras pessoas tentando lhe matar além da Yuen. E vai entrar primeiro para ter mais tempo de se acostumar com o terreno, e essa é uma vantagem que ele não pode desperdiçar. Só que Azal chama ele e fala que tá tendo um mau pressentimento. Mas ele diz para ela não se preocupar porque assim que entrar, o seu primeiro objetivo será encontrar ela. Ele anda para o portal e entra. Após sair do outro lado, ele se assusta ao ver uma lula super gigante na sua frente.